versículo 9, só para contextualizar, tá bom? A gente vai ler só do 9 até o 16. Diz assim: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Não quis saber de se arrepender, só de se justificar. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor. Olha o que ele vai dizer agora. Essa primeira frase é muito séria. Ele diz assim: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Guarda essa frase, que ela é muito importante para mim e para você hoje. É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença te esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ou seja, ele estava morrendo de medo de que seus pais, talvez, ou um dos seus irmãos, os irmãos mais novos que não aparecem aqui, a Bíblia não tem todas as explicações, porque se tivesse, seria um livro do tamanho dessa quadra. Quem tem uma Bíblia em casa? Mas subentende-se que ele tinha outros irmãos, até porque ele era casado com uma de suas irmãs, e logo depois vai dizer que ele orientou com a sua mulher. E ele disse: quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor veio com medo, né? Porém ele disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Para aí e olha para cá agora. Olha para mim. Pôs um sinal em Caim. A palavra no original, sinal em hebraico no original, é ot. Ot pode ser um sinal físico. Eu fiz aqui uma marca na parede. A irmã que tem um sinalzinho no rosto, né? É um sinal físico. Mas ot também pode ser um sinal abstrato, entendeu? O irmão estava falando daquela coisa, era um sinal de que ele não vai para aquele lugar. Entenderam aí? Pode ser um sinal físico ou não físico. Então qual será o sinal que Deus colocou em Caim? Chegou o momento. Amados, lembra que Caim, ele não quis oferecer o sacrifício que o Senhor pediu, porque considerava Deus injusto. E aí ele se achava mais justo do que Deus. Ele falou: não, eu vou oferecer para Deus o meu melhor, o melhor fruto do meu trabalho, o melhor fruto do meu trabalho. E o Senhor tem que aceitar, porque eu não posso mais ficar matando animal. E aí o Senhor não aceitou, ele ficou irado, porque o Senhor não aceitou e porque o seu irmão não aceitou seguir a rebelião. E aí ele matou o seu irmão. Quem morre, ainda mais no Antigo Testamento, você sabe, até porque você vê quando o povo saiu do Egito, eles morriam por qualquer rebelião, porque se Deus não fosse severo naquele momento, eles jamais iam respeitar Deus. Só que aqui no começo da humanidade, as pessoas não conheciam a Deus direito, e nem o tamanho da sua misericórdia, e era necessário que eles soubessem. Então Deus foi muito condescendente com Caim, não destruindo Caim, permitindo que ele vivesse, até porque, segundo o Espírito de profecia, para mostrar para a humanidade que viria a diferença entre o governo de Deus e o governo do mundo, de Satanás, na mão do homem pecador. E aí Deus chega para ele: filho, você está morrendo de medo, né, filho? Você está morrendo de medo que seus irmãos te matem, ou seu pai, porque você matou o seu irmão. Eu entendo você, filho, mas olha, não se preocupe. Qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Você sabe, 7 é o número da perfeição. Ou seja, será vingado, será destruído. Porque Deus falou para Caim: filho, você está morrendo de medo, mas sabe, Caim, meu amado filho, sabe aquele cordeiro que você rejeitou, aquele cordeiro que eu te pedi, e você resolveu não oferecer mais? Justamente, filho, aquele cordeiro que eu te pedi, que você rejeitou oferecer, ele é a sua garantia. É por causa
causa daquele cordeiro, filho, que você não precisa ter medo, porque o seu pai, a sua mãe, seus irmãos só estão vivos por causa daquele cordeiro. Por isso eles não vão te matar, porque eles só estão vivos por causa do cordeiro. Esse é o sinal de Caim. O sinal de Caim é a prova do tamanho gigantesco da misericórdia de Deus. E é assim que ele queria que Caim entendesse, para que fosse misericordioso e não cometesse o mesmo crime ou qualquer outro no futuro. E você lembra que quando Caim ele viu o pecado dele, ele não se arrependeu, ele não quis o auxílio de Deus, a ajuda, ele não quis se converter. Aí ele diz assim: é tamanho o meu pecado, o meu castigo, aliás, que já não posso suportá-lo. Irmãos, quem suportou o maior castigo desse pecado e do seu pecado foi o próprio Deus. O pai falou assim: filho, você acha que você não pode suportar o castigo? Não se preocupe, filho, o castigo vai recair sobre mim. Eu sou sua garantia, filho. Eu queria que você entendesse isso. Mas aí o versículo 16 diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim preferiu permanecer com a sua ideia errada em relação a Deus. E você percebe a geração de Caim se tornaram implacáveis, o contrário da misericórdia. Se alguém o ferisse, ele já matava logo. E assim a sociedade está sendo formada pelo Satanás, pelo caráter de Satanás, porque todos eles estão assimilando esse caráter. Hoje, um pai quase não pode falar alguma coisa para um filho, para uma filha, porque se o filho ou uma filha for grande, pode ser agredido por eles. Irmãos, a geração de Caim, eu quero lembrar para vocês, não existe mais. A primeira geração de pecadores foi toda destruída no Éden. E se essa sociedade quer viver desse jeito, o que vocês acham? No Éden não, no dilúvio. O que vocês acham que vai acontecer? Vai acontecer com todos nós, se nós não entendermos o tamanho da nossa culpa. Nós somos assassinos. A Bíblia diz, Jesus falou lá no Sermão do Monte: não matarás. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: qualquer que disser tolo ao seu irmão já está sujeito ao juízo. Irmãos, a vida cristã é uma brincadeira. Deus deixou um sinal em Caim, o sinal que ele não permitiria que o homem fizesse justiça com a própria mão, como a geração de Caim fez. Que o homem soubesse esperar a justiça divina, porque nós não entendemos essa guerra. E Caim não foi morto pelos seus pais e nem pelos seus irmãos, porque eles continuaram seguindo a misericórdia do Pai. Sabe por que eles eram misericordiosos? Porque eles sabiam que eram os primeiros e maiores necessitados da misericórdia. O mundo cristão hoje é um povo fraco, porque não entende nem sequer a graça. E nós hoje não podemos sair daqui do mesmo jeito. Nós fomos perdoados para perdoar. E olha que nós éramos inimigos de Deus. Gênesis 3,15 fala isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, que representa a igreja do povo de Deus. Porque depois do pecado, o homem passou a ser inimigo de Deus e amigo de Satanás. Por isso que ele diz: eu porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, entre você, Satanás, e o teu povo. Eu é que faço isso, não são eles. É sobrenatural. Por isso, irmãos, se você quer entender e receber e compartilhar essa graça, a gloriosa misericórdia de Deus, você precisa passar tempo com Deus. Você precisa conhecer a Deus, porque misericórdia quero e não holocausto, e conhecimento de Deus mais do que sacrifício. Aliás, sacrifício é primeiro, holocausto depois. O sinal de Caim é a misericórdia, é a grande, imensurável misericórdia de Deus.
E às vezes nós não somos misericordiosos nem em casa, a primeira igreja. Porque eu não sei se todos aqui sabem, essa é a nossa segunda igreja. A primeira é a nossa família. E muitas vezes, por coisinhas muito pequenas, a gente vai minando os nossos relacionamentos por falta de misericórdia. Quando uma conversa, Deus chamou o Caim para uma conversa. Agora, se a pessoa não quer entender, é livre. É livre. Foi o que Deus fez. Falou, tá bom, vá. Você vai ver o que é viver longe do amor. Quem ama se garante, meu irmão. Quem ama não precisa provar nada para ninguém e nem precisa ser amado, porque amor não depende de circunstância. Amor é um princípio. E aquele que não entende o seu amor nunca vai entender como amar outra pessoa. Aquele que não entende o quanto ele é amado, para você entender o amor, você precisa entender o tamanho da misericórdia desse Deus, que desde aquela época tenta se reconciliar com o ser humano, com você, até o ponto de deixar um trono e morrer no seu lugar. Você entendeu o tamanho da sua culpa? O rei do universo morreu no seu lugar. Esse é o tamanho